Olá, bom dia. Meu nome é Douglas Pavão, especialista em cirurgia do joelho. Bem, hoje nós vamos falar sobre a satisfação dos pacientes após uma cirurgia de artroplastia total de joelho. Bem, em primeiro lugar, o que seria uma cirurgia de artroplastia, né? Seria aquela cirurgia onde o paciente coloca uma prótese para substituir a articulação dela do joelho que está desgastada. Então, para a gente entender um pouquinho, aqui tem um joelhinho, tá? Em azul aqui a gente tem a cartilagem, que é a superfície que reveste o osso, tá? Para que nas nossas articulações não tenha grande atrito quando a gente tem a flexo extensão de um ossinho sobre o outro. Então aqui a gente tem o fêmur, a tíbia, aqui de frente a gente vê a cartilagem do fêmur, aqui embaixo a gente vê a cartilagem da tíbia, e essa borrachinha aqui mais acinzentada aqui seriam os meniscos, tá? Então esse aqui seria mais ou menos um joelho normal. Com a idade, com o envelhecimento, após um trauma, por diversos motivos, a gente pode ter um desenvolvimento de uma artrose. Então aqui seria um joelho com artrose, para a gente entender. A gente tem exposição do osso, que seria esse vermelhinho aqui, o osso chamado osso subcondral, abaixo da cartilagem. A gente tem deformação óssea, a gente vê que o osso aqui na tíbia ele fica todo deformado. Isso aqui seriam chamados osteófitos, tá? Na tíbia, no fêmur aqui a gente tem a mesma coisa. Essas irregularidades, essa deformidade aqui da anatomia óssea normal. Então, o que seria essa cirurgia? Com o objetivo de tratar dor, desalinhamento por conta desse desgaste, ou seja, deformidade por conta desse desgaste da artrose, limitação de movimento, a gente tem uma opção de tratamento, que é o tratamento cirúrgico, para graus avançados de artrose, que seria a artroplastia total de joelho. Então, isso aqui agora seria uma prótese, tá? Então a gente tem aqui um fêmurzinho de metal, tá? Olhando por trás, pela frente, tá? Esse aqui seria para substituir o fêmur desgastado. Aqui a gente tem uma base tibial, tá? Que seria essa base metálica cinza. E aqui a gente tem aqui nessa estrutura branca, que chama-se polietileno. Ela é uma estrutura que ela vai ter função aqui de fazer aquela função dos meniscos, dos ligamentos também, dando estabilidade e aumentando a congruência do componente tibial para o componente femoral, permitindo então a flexo extensão do joelho, tá? Como se fosse um joelho normal. Então vou mostrar aqui para vocês agora como é que seria mais ou menos a cirurgia. A gente tem aqui então aqui o nosso joelhinho, a gente tem aqui o fêmur, a tíbia, a patela, aqui o joelhinho. Nesse esquema a gente não tem cartilagem. Como é que seria a cirurgia? A gente faz uma abordagem, uma incisão, um corte na parte anterior do joelho, mais ou menos uns 12 centímetros. A gente vai abrir a cápsula articular e vai lateralizar a patela e fletir o joelho. Com isso a gente vai ter a exposição de toda essa superfície que está desgastada. A gente vai usar guias próprios que vão guiar os nossos cortes. E daí a gente vai recortar toda a superfície óssea que está desgastada e vai substituir essa capa articular por uma prótese metálica. Então a gente vai substituir o fêmur aqui, então, né? Tem muito próximo à anatomia normal. A gente vai encaixar esse fêmur aqui, onde a gente fez os recortes. E na tíbia aqui a gente vai fazer a mesma coisa, tá? A gente vai recortar a tíbia, tá? E vai substituir aqui os meniscos, então os ligamentos por esse polietileno, tá? Os ligamentos internos do joelho, né? Cruzado anterior e cruzado posterior. E aqui a tíbia, a gente vai ter uma quilhazinha que vai entrar dentro de um orifíciozinho que a gente faz dentro do osso aqui na tíbia. Vamos revestir. Então, mais ou menos a quantidade de osso que a gente corta é a quantidade de osso que a gente substitui com a nossa prótese. Então a gente corta mais ou menos uns 10 milímetros de osso do fêmur, uns 10 milímetros de osso da tíbia. A gente faz uma liberação de partes moles para conseguir um balanço ligamentar, um equilíbrio na estrutura da prótese. Bem, então agora que a gente entendeu um pouquinho o que é uma artroplastia total de joelho, a gente vai falar um pouquinho em relação à satisfação. Então foi feito um estudo avaliando quais seriam os fatores determinantes dos pacientes estarem satisfeitos e o quanto que os pacientes realmente estão satisfeitos ou não após uma artroplastia total de joelho. Então a gente sabe que para os médicos em si estão bastante satisfeitos, os cirurgiões, porque a gente se baseia em dados clínicos objetivos chamam-se scores funcionais. Então a gente sabe que nesses scores que envolvem
a função, ganho de movimento, nível de dor. A gente observa que 90% dos pacientes têm resultados de bons a excelentes, o que é muito bom. A grande maioria dos pacientes fica muito bem. Só que a satisfação dos pacientes não é tão grande. Esse estudo, assim como outros, vem mostrar que a satisfação dos pacientes gira em torno de 80% de satisfação, ou seja, 20% dos pacientes submetidos a uma artroplastia total de joelho não estão satisfeitos. Então, o objetivo desse estudo é tentar identificar os motivos, os fatores que levam à satisfação e à insatisfação. Então, quais foram os fatores principais que eu venho trazer aqui para vocês? Pacientes com graus mais avançados de artrose, pacientes mais idosos, eles tendem a estar mais satisfeitos, pacientes mais jovens e com artroses menos graves tendem a ficar mais insatisfeitos. A gente sabe que os homens tendem a ter um grau de satisfação maior do que as mulheres. E eu queria chamar a atenção assim, para os principais fatores de insatisfação seriam depressão e ansiedade, então isso é muito comum no nosso meio. Então, às vezes é importante ter um acompanhamento conjunto do psiquiatra, do neurologista. Nós mesmos ortopedistas muitas vezes usamos drogas que ajudam na ansiedade, desde o pré-operatório e pós-operatório de prótese, quando a gente consegue identificar isso, mas às vezes a gente precisa do auxílio de um profissional mais capacitado nessa área, porque realmente pacientes ansiosos e depressivos tendem a ter um grau de insatisfação maior. Um fator preditor de satisfação seria a ausência de dor. Os pacientes que realmente ficam sem dor no pós-operatório, esse talvez seja o principal fator, eles tendem a estar satisfeitos. E os pacientes que persistem com um grau de dor tendem a estar insatisfeitos. Mas o fator chave, que é dito assim, não só nesse estudo, mas em vários outros, como sendo o mais importante para o paciente ficar realmente satisfeito ou não com a sua cirurgia, é atender às suas expectativas. Ou seja, a expectativa do paciente depende do que ele espera para aquele procedimento. Então, às vezes, o mesmo paciente, a gente pegar esses dois pacientes que têm o mesmo nível de dor pós-operatório, o mesmo movimento, o mesmo alinhamento, um pode estar satisfeito e outro não. Por quê? Porque um podia estar já esperando por aquelas limitações, talvez, ou seja, as expectativas deles de um foi atendida e do outro não. Um está satisfeito e o outro não, mesmo eles tendo os mesmos resultados da cirurgia, assim como um todo, do ponto de vista externo, a gente falando assim de movimento, de alinhamento, de nível de dor e tudo mais. Então, assim, o que eu queria deixar claro nesse vídeo? Assim, o que o paciente deve esperar numa artroplastia de joelho? Então, ele deve esperar que um joelho estável, alinhado, com muito pouca dor ou com muito menos dor do que ele tinha antes, mas é bom que ele saiba que grande parte dos pacientes tem algum grau de dor residual, existe uma dificuldade para ajoelhar, nem todos os pacientes conseguem ficar ajoelhados, os pacientes religiosos às vezes têm esse problema de ficar ajoelhado durante muito tempo, o lado de ajoelhar às vezes é um problema. Nem sempre nós conseguimos recuperar o movimento total de uma articulação normal. O principal fator que prediz o movimento que o paciente vai ter no pós-operatório é o grau de movimento que ele tinha antes. Então, mesmo que no pós-operatório imediato a gente consiga, com o paciente anestesiado, esticar o joelho todo, dobrar o joelho todo, normalmente ele perde bastante desse movimento que a gente ganha e tende a ficar próximo do que ele tinha antes de operar. Então, é comum também uma dormência em volta da cicatriz cirúrgica. Além disso, é comum o paciente ouvir um clique, um estalido pelo contato do plástico, principalmente da patela com o componente de plástico com o componente metálico, ouvir um cliquezinho. Os pacientes podem ser parados num detector de metal, por exemplo, num banco, no aeroporto, então isso às vezes é um inconveniente para alguns pacientes, então ele tem que andar com uma cartinha do seu médico para poder justificar lá que ele tem realmente uma prótese metálica, tá? E para finalizar, cirurgia envolve risco anestésico. Tem gente que vai operar uma cirurgia plástica, tirar uma pinta do nariz e tem uma reação ao anestésico e tem uma parada cardíaca, um evento fatal. Então, assim, cirurgia não é brincadeira, cirurgia envolve riscos sempre. Em relação ao risco específico da prótese, o que a gente tem mais medo é infecção, uma complicação grave, por mais que a gente tome todos os cuidados, ela acontece em cerca de 1 a 2% dos pacientes operados no Brasil e no mundo.
nos maiores centros, nos centros com maior tecnologia acontecem também, então isso tem a ver com a imunidade, tem a ver com uma série de fatores, entendeu? Então a infecção pode acontecer, pode ser uma complicação devastadora, o tratamento envolve ficar 6 semanas internado no hospital, fazendo um antibiótico, trocar a prótese, então realmente é uma cirurgia delicada, tá? É uma cirurgia que pode envolver complicações importantes. Trombose, tá? Quando o sangue não circula corretamente, ele tem uma coagulação dentro do vaso, ele obstrui o vaso. Embolia, podendo também gerar um evento fatal. Então a cirurgia complica, tá? Essa é uma cirurgia de grande porte, envolve um sangramento importante, então que não seja a primeira indicação, que a gente possa realmente sempre pensar nas estratégias não cirúrgicas para a gente inicialmente abordar o paciente, perda de peso, fortalecimento muscular, medicamento, injeção intraarticular de ácido hialurônico. Então a gente tem várias estratégias aí para tentar evitar uma prótese. Quando realmente todas as estratégias falham, os resultados clínicos tendem a ser muito bons, a maior parte dos pacientes fica muito bem e a maior parte das cirurgias de prótese, elas duram, elas ainda estão viáveis e funcionais depois de 15 anos de cirurgia, pelo menos 90% delas, os estudos mostram. Então as próteses duram bastante, pode ser que seja uma única cirurgia, pode ser que precise de mais do que uma, se houver uma falha dessa prótese, uma sutura, mas isso aí fica para uma próxima conversa, tá bom? Espero ter ajudado mais um pouquinho e até o próximo vídeo. Bom dia!